Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Central TV de Curitiba, do Paraná, também pelo canal 553 da Sky para todo o Brasil, aos que chegam via satélite na África, Portugal e toda a América Latina. Boa noite, irmãos, aos nossos seguidores das plataformas, nosso canal do YouTube, aquele abraço. Comandando aqui a nossa ilha de edição, Rafael Leite, Rafa Milk, boa noite. E lá do céu, ao lado de Deus, o idealizador desse programa, o jornalista João Leite Neto, a quem envio meu beijo carinhoso de todas as noites e meu eterno amor. E hoje ele volta ao nosso programa. Cada vez que ele vem ao Milk News, os comentários são os melhores possíveis, né? Todo mundo elogiando e perguntando e querendo mais a presença dele, porque ele nos traz paz, conhecimento e nos faz refletir. É o querido Edivaldo Kulcheski, ele que é palestrante espírita, ele é formado em Química Industrial, também fez o curso de Ciências Religiosas e Ciências do Espírito. Aqui está chegando o Bento para dar o boa noite. Boa noite, querido Edivaldo. Boa noite, Valéria. Boa noite a todos. Mais uma vez é um grande prazer estar no seu programa. O prazer é todo nosso, principalmente hoje, quando essa pauta foi proposta pelo próprio Edivaldo. Valéria, vamos refletir um pouco sobre o momento atual em que vivemos, né? A falta de amor, a falta de religião, a violência, né? Houve recentemente casos terríveis que todos acompanhamos, né? Envolvendo filhos e pais, pais e filhos, marido e mulher, né? E um pessimismo atroz que acompanha todo mundo. O que é que está acontecendo com a humanidade, Edivaldo? Pois é, está faltando uma coisa muito importante: espiritualidade. E é muito sobre isso que vamos falar hoje, sobre essa falta de espiritualidade, a falta de religiosidade nas pessoas. E o que a gente tem que fazer para recuperar esse fôlego, né? Eu estava vendo recentemente, até vou pedir para o Rafael colocar, um vídeo muito interessante em que ele compara as pessoas às folhas da árvore, aos galhos e às raízes. Eu achei muito interessante a analogia que ele fez, eu acho que se encaixa nesse nosso programa de hoje. Vamos ver? É o Jacó Petri. Rafael está pondo num ponto. O Edivaldo e vocês todos que estão acompanhando vão refletir quando ele compara cada um de nós. Há amigos que são como folhas, ele vai explicar por quê, outros que são como galhos e aqueles que são raízes. Esse não deu ainda para entrar? Então vamos começar, Edivaldo. Você concorda que há amigos que são como folhas, quer dizer, vêm, preenchem, acompanham e caem, né? Quando o outono chega. Há outros que são como galhos, né? Nos amparam, nos fortalecem nos momentos de crise, mas também acabam se quebrando e vão embora. Aqueles que permanecem são os amigos raiz. Eu achei muito linda essa analogia. Realmente é muito interessante. E é bem isso mesmo, né? Na nossa vida, ao longo da viagem da vida, a gente vai encontrando pessoas de diversos tipos. Uma coisa importante dizer que nenhuma dessas pessoas que vêm ao nosso encontro, que entram na nossa vida, são por acaso. Todas têm uma razão, um porquê. Algumas trazem coisas, outras precisam de coisas. E essa analogia da árvore, né? Que pessoas são como folhas, como galhos, como raízes, tem realmente todo sentido. Porque tem pessoas que vêm e ficam a vida inteira conosco. Tem pessoas que vêm, ficam por um certo tempo, mas também vão. E outras que passam muito rapidamente durante a nossa existência, né? Elas vêm, passam rapidamente, elas vieram por um motivo, receberam o que necessitavam ou trouxeram o que iriam nos trazer e vão para outros destinos. Verdade. Nós acompanhamos recentemente um caso onde a caridade se fez presente e a solidariedade também. E também a empatia. Uma idosa, ela anunciou um sofá usado para vender. Ela estava precisando pagar as contas e resolveu vender aquele sofá que já era velhinho, mas que tinha sido da mãe dela e
estava todo rasgado, mas servia para ela. E ela pôs à venda, anunciou e um rapaz veio comprar. Quando ele chegou, ele viu a casa dela com a televisão quebrada, a geladeira fazendo um barulhão, aquele sofá todo estrupiado, né? E ele perguntou, mas por que a senhora está vendendo? Ela falou, é que eu preciso pagar umas continhas, meu filho. Ele falou, tá bom, aí está. O rapaz não quis aparecer nessa imagem e passou o tempo. É uma imagem feita por inteligência artificial, né? O rapaz preferiu manter o anonimato. E aí, passado uma semana, tocou a campainha. A senhorinha foi atender, era o rapaz que tinha comprado o sofá, trazendo um sofá para ela, o mesmo, só que todo reformado, porque ela tinha muito amor por aquele sofá que tinha sido da mãe dela. Então ele falou, aqui está o seu sofá reformado, aqui está uma televisão nova e uma geladeira para a senhora. Ela ficou assim, incrédula, não acreditou em tamanha bondade, não sabia como agradecer. Eu fiquei muito emocionada com essa história, acho que todos que ouviram e acompanharam, né? Como é bom, como tem gente boa ainda nesse mundo, né, Edivaldo? Com certeza. E eu digo mais, os bons são maioria. E quando a pessoa ela pratica um ato desse, ela se torna empática, se coloca no lugar daquele outro que está em sofrimento, que ela tem amor no seu coração, quando ela percebe que alguém precisa e ela faz isso, quem ganha não é só a pessoa que recebe. Quem ganha também é aquele que oferece amor, que oferece carinho, que oferece essa dedicação ao próximo, o tempo que eles dedicam. Então, todos saem ganhando. O amor é muito bom. O amor é perfeito quando ele é feito com aquele amor verdadeiro, com sentimento mesmo. Então, isso que a gente nota, que as pessoas, quando praticam isso, elas se saem mais valorizadas, elas saem maior do que quando entraram antes de ajudar alguém. O amor nos torna maiores. O amor nos salva, né? E a gente precisa preservar e aumentar cada vez mais a dose de amor dentro de nós. Isso mesmo. Eu também separei um vídeo que eu achei interessante sobre a transição planetária. O Edivaldo já falou algumas vezes aqui, eu quero que ele explique novamente essa fase de transição que estamos passando, Edivaldo. Isso a doutrina espírita, não só a doutrina espírita, praticamente todas as religiões falam de um momento de transformação, um momento de mudanças. Algumas chamam, né, isso de o fim dos tempos. Na verdade, a doutrina espírita chama de transformação. É uma mudança, não é fim, é o começo de um tempo novo. Então, essas transformações, essas mudanças, elas já estão ocorrendo. É um processo bastante acentuado nos últimos tempos. A gente percebe que muitas, mas muitas mudanças estão ocorrendo no mundo. Eu vou dar um exemplo só para a gente ver. Até o ano de 1800, a nossa população da Terra, ela dobrava a cada 1.500 anos. É só procurar na internet, você vai encontrar essas informações. Até 1800, a população dobrava a cada 1.500 anos. Em 1800, nós éramos aproximadamente 800 milhões de pessoas no mundo. De 1800 para cá, passou só 225 anos. E hoje nós somos 8 bilhões. Nós saímos de 800 milhões para 8 bilhões de pessoas. Vejam a diferença de quantas vezes dobrou essa população em 200 anos. Antes ocorria a cada 1.500 anos. Até 1800, você não tinha, em questão de medicina, você não tinha nem anestesia. Hoje, você faz operação dentro do útero de uma mãe, né? Da criança que precisa. Em termos de comunicação, nós tínhamos o telégrafo. Hoje, a gente tem o celular, que é comunicação instantânea com o mundo inteiro. E cada pessoa tem o seu celular. Em meios de transporte, nem carro existia em 1800. Então, houve um avanço tecnológico, um avanço científico muito grande nesses 200 anos.
houve uma encarnação em massa de espíritos nesses últimos 200 anos. Então, alguma coisa está acontecendo e mudanças acentuadas, rápidas. Então, mudanças estão ocorrendo, ocorrendo. É um período de transição, então, onde o nosso mundo, agora, segundo a doutrina espírita, hoje nós estamos no mundo de provas e expiações. Existem 5 categorias de mundo, segundo a doutrina espírita. Hoje estamos no segundo nível, provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem. Nós estamos em transição para se tornar o terceiro nível, que é os mundos de regeneração. Aí é onde o bem vai predominar o mal. Não é que o mal vai ser extirpado, mas o bem vai predominar e muito. Então nós estamos numa fase em que isso está acontecendo. Isso é a fase de transição. E a gente tem, como eu mostrei aqui alguns exemplos, vários fatores que evidenciam que há um período, nós estamos num período de transformação. E muitos se encontram, às vezes, nas trevas, procuram a escuridão, procuram as trevas, ao invés de procurar a luz. E nós todos fomos feitos das estrelas. Eu acompanhei uma entrevista do físico Marcelo Gleiser, um cientista, em que ele fala nesse vídeo exatamente isso. A origem da humanidade. Nós somos e fomos feitos das estrelas. Vamos ver esse vídeo? Você fala, de onde que veio a química? Você é feito de química, né? Você é feito de carbono, você é feito de cálcio nos seus ossos, ferro no sangue. De onde que veio esse cálcio, esse ferro, esse carbono? Surgiu? Não, estrelas. As estrelas, cara, pegam o hidrogênio, que é a coisa mais simples que existe no universo, e transformam em todos os elementos químicos que existem. Elas fazem isso, aí quando elas morrem, depois de bilhões de anos, elas explodem, jogam esse negócio todo pelo espaço, e eventualmente esses elementos químicos, esse carbono, ferro, vai virar uma semente para um outro mundo que vai nascer, onde nesse caso aqui desse nosso planeta virou gente, cara, virou girafa, virou lagosta e virou gente que é capaz de se perguntar. Então nós, pedacinhos de estrela que nós somos, nós é que estamos contando a história do universo. Pô, nós é que somos a voz do universo. Eu achei muito lindo, nós somos pedacinhos de estrelas, né? Então a gente tem que brilhar, né? Esse negócio de você ficar na escuridão não dá, né, Edivaldo? Aproveitando a informação que o cientista passou, a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, questão 538, diz o seguinte, que nós fomos formados de átomo, né? Então, nós estamos em processo de evolução. Então, do átomo, que nós fomos o início, né? Nós fomos formados por átomos, até o arcanjo, até se tornarmos anjos, é um processo evolutivo. Então, nós passamos por vários estágios, desde o átomo, depois a fase vegetal, a fase mineral, a fase hominal, animal, e depois hominal. Ou seja, nós estamos numa sequência evolutiva até chegarmos na fase angelical. Então, do átomo ao arcanjo, nós estamos em processo evolutivo constantemente. É verdade. Uma outra pauta muito interessante é a lei do retorno, né? Tudo que a gente faz de bem, recebe de volta. E tudo que a gente faz de mal a alguém, também. Tem até, Rafael, vou te pedir uma imagem do Divaldo Franco, em que ele comenta exatamente sobre isso, a lei do retorno. Vamos falar sobre isso, Divaldo? Vamos. Então vamos lá. Olha aí. Você colhe tudo que planta. Não tem como enganar alguém sem ser enganado depois. Não tem como fazer alguém chorar sem chorar depois. Não tem como dar amor sem recebê-lo de volta. Tudo na mesma medida. O universo é simples nos pagamentos. Ele não deixa dívidas para trás. Profundo. É isso mesmo. A doutrina espírita explica e ensina exatamente isso. A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Tudo que você faz, de alguma forma, retorna para você.
Se você tem bons pensamentos, bons sentimentos, você cria energias boas, que você espalha essas energias boas, mas ao mesmo tempo está retornando para você, porque essas energias boas estão te fazendo bem. A gente falou agora há pouco do amor, a pessoa que tem empatia pelo outro, à medida que ela ajuda o outro, é ela que recebe também. O universo conspira a favor dessa pessoa também. Então é a lei de retorno. Agora, se você tem maus pensamentos, maus sentimentos, você pensa que vai para o outro, mas quem está recebendo a carga maior é você mesmo. É como você tomasse veneno, né, para falar alguma coisa mal do outro, você tomando o veneno. Quem vai fazer mal para nós, o veneno dessas coisas negativas, é nós mesmos. Somos nós que vamos ser prejudicados por isso. O veneno da energia negativa, o veneno do mau pensamento, a ação negativa, tudo retorna para nós. É ação de causa e efeito. Entra na lei de justiça divina. Deus é justo e bom por causa dessas leis, leis de ação e reação, lei de causa e efeito. Não é Deus que castiga nós, o castigo não existe. Somos nós que semeamos coisas erradas e colhemos. Então, está dentro da lei de Deus. Então, a lei de Deus é igual para todo mundo. Não existe privilégio para ninguém. Fez errado, recebe aquilo de volta. Semeou erro, semeou maldade, vai voltar. Isso é dentro de leis naturais, leis de causa e efeito, lei de ação e reação. Todos nós sabemos do amor, né, imensurável que todos os filhos têm que ter pelos seus pais, pelos seus avós. Hoje eu estava conversando com uma funcionária nossa, ela falou, nossa, ontem eu fui fazer uma diária na casa de uma idosa e ela mal pode se levantar, ela não tem condição de cozinhar para ela, eu fui lá ajudar e ela me reclamou que eu perguntei, você não tem um filho, alguém que possa te ajudar? Ela falou, eu tenho um filho, mas ele não cuida de mim, eu tenho que me virar sozinha. Você não sabe um lugarzinho onde um asilo, uma casa de repouso para eu poder ir? O que acontece com os filhos, Edivaldo, que abandonam seus próprios pais? Pois então, isso é uma coisa que até é um dos mandamentos, né? Honrar pai e mãe, dos 10 mandamentos. Já lá atrás, Moisés já veio, né, com esse mandamento. É uma das coisas mais sagradas, honrar pai e mãe. Você cuidar daquele que te deu a vida, aquele que te trouxe a vida neste mundo material. Então, seria algo assim que deveria ser inerente a todo ser humano. Ao final, sempre cuidar dos pais como se estivesse cuidando dos próprios filhos, assim como os pais cuidaram, deram tudo por si. A gente vê hoje, né? Hoje a gente já passou pela fase de pai, agora está na fase de avô. Então você faz tudo por essas crianças, tudo pelo filho, pela filha, né? Tudo pelos netos. Então você dá todo o amor. E aí lá no final da tua vida, não que você espere, mas seria nessa lei natural, os filhos, os netos, darem atenção, darem carinho para seus pais. Então é uma das maiores faltas de amor, de caridade que se pode ter, é desprezar os pais e as mães no final da vida deles, né? E o que acontece com essas pessoas quando morrem, quando desencarnam, e uns por terem abandonado os pais, os avós, outros até por terem assassinado seus próprios pais, como houve o caso recente de um jovem que matou sua mãe, professora, por conta de dívida. Ele estava endividado no banco e também em jogos de apostas, estava devendo muito, e aí discutiu com a mãe e acabou matando a mãe. Todo mundo acompanhou esse caso. Eu fiquei muito impressionada com isso, porque é uma coisa recorrente, né? A Suzane Richthofen também foi ao velório, chorou, escreveu carta de amor ao pai e à mãe e tinha participado do assassinato deles. E esse jovem também chorou lá no velório, foi amparado pelos familiares. O próprio avô, né, o pai da vítima, ele aguardava as investigações, ninguém esperava e, de repente, a verdade foi estabelecida, a polícia investigou e descobriu que ele tinha assassinado a própria mãe. O que acontece com pessoas que fazem isso lá no mundo espiritual, quando vão prestar contas, né, de seus atos aqui nesse planeta?
Edivaldo? Bom, o livro Nosso Lar, no livro Nosso Lar, o André Luiz, que é o espírito que faz a narrativa, através do médium Chico Xavier, ele relata que existe nas regiões espirituais um local chamado umbral. Aí a doutrina espírita tem vários outros, né, autores, outras obras que falam sobre isso. Quando a gente não utiliza bem a encarnação aqui, a gente nasce aqui sempre com o objetivo de evoluir, aprender mais coisas, de se tornar melhor. O objetivo nosso é progredir sempre. A gente sempre planeja nascer aqui para se tornar uma pessoa melhor. Mas a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio, que você pode nascer aqui e aí você não fazer nada daquilo que você programou. Você se desvirtuar totalmente do planejamento e se tornar uma pessoa má, uma pessoa arrogante, uma pessoa criminosa, uma pessoa viciada. O que vai acontecer com você? Todas essas coisas negativas, essas coisas ruins que nos acontecem, que a gente produz, para você produzir, para você agir no mal, você tem que pensar no mal. Você tem que sentir raiva, sentir ódio. Esses sentimentos criam energias muito pesadas. Essas energias são produzidas pelo espírito. E essas energias vão se alojar no nosso corpo espiritual chamado perispírito. E essas energias também depois refletem no nosso corpo físico. Quando você comete muita maldade, como essas que a Valéria relatou, crimes, né, coisas violentas, quando você daí desencarna e volta para o plano espiritual, o teu corpo espiritual está pesado devido a essas energias. Energias negativas são muito pesadas e elas não permitem que você, então, vá ascender para planos mais elevados. Porque você está pesado, você fica preso aqui na crosta, né, do nosso planeta, nessas regiões que são chamadas umbrais. Você está na crosta do planeta, regiões densas. Você pode ter aproximação com o mundo físico aqui, só que as pessoas não vão te ver, mas podem sentir você. Por isso que tem as influências espirituais negativas. Mas a tua morada principal não é entre nós aqui. É nas regiões umbralinas, regiões mais densas do plano espiritual. Nesse local, você vai ficar por um período. Um período necessário para que você se arrependa, para que você passe por todas as necessidades, os sofrimentos que são necessários, inerentes ao que você fez. Quando você sentir que já está totalmente arrependida daquilo, e você lembrar que existe Deus, lembrar de fazer uma oração, é exatamente o que está descrito no livro Nosso Lar, quando o André Luiz fez uma oração, pediu ajuda, imediatamente, quando você faz uma oração, você provoca aí uma onda de energias positivas. Essas energias positivas tornam o nosso perispírito daí mais leve, porque a energia positiva ela diminui a densidade das energias negativas. E você se tornando mais leve, você passa por uma pequena oscilação dimensional. E aí você vai ser recolhido por espíritos bondosos a hospitais de atendimento, onde você vai se recuperar, vai ver tudo. Aí vem aquela questão da consciência, vai ver tudo que você fez de errado. Aí você vai novamente, eu quero nascer de novo, vamos planejar de novo, eu quero fazer isso, fazer aquilo. E aí você volta. Então, para a doutrina espírita, não tem penas eternas. Então, você vai sofrer, é a lei de ação e reação. Você vai sofrer aquilo que você fez, mas à medida que você se arrepende, você vem. Então, vamos tentar de novo, vai reencarnar. Não deu certo dessa. Volta, faz todo o ciclo de volta. Vamos reencarnar de novo. Até que uma hora você muda. Aí você começa a mudar, e vai cada vez, aí vai progredindo. Aí você vai para regiões espirituais melhores, menos densas, onde não há tanto sofrimento. Até que um dia você chega num estágio de espírito puro, onde não precisa mais reencarnar. Aí você vai auxiliar os outros que estão aqui.
aí a gente vai passar a ser chamado de espíritos, né, benfeitores, está sempre ajudando aqueles que estão em estado de sofrimento. Eu fico pensando assim, essas pessoas, né, que cometem esse tipo de crime, né, tomam essa atitude terrível, né, de atentar contra a vida dos próprios pais, dos avós, esses espíritos, eles ficam no planeta ainda, né? Porque como que a doutrina espírita explica a gente sentir, pressentir, às vezes, a presença de um espírito, vamos dizer assim, uma alma, né? Os católicos falam nos demônios, né? Pessoas que vêm, espíritos que vêm perturbar a tranquilidade da sua casa, ou quando você vai dormir, acontece alguma coisa. Como a gente deve se proteger e como explicar essa influência desses seres malignos, vamos dizer assim, seres do mal? Bom, como que a doutrina espírita esclarece isso? Esses espíritos, como eu falei, eles vão para uma região espiritual que é muito próxima da nossa parte física. Então, em determinados momentos, eles conseguem se aproximar de nós. Por que isso acontece? Por que eles se envolvem conosco? Para nos influenciar, para criar situações difíceis na convivência das pessoas. Eles estão entre nós para também nos ajudar de alguma forma. De que forma? Nós aprendemos com os espíritos que, se eu me manter com o pensamento bom, com o sentimento bom, eu sempre buscar fazer o bem, eu não entro em sintonia com esses espíritos. Por quê? Porque pensamento e sentimento criam ondas vibratórias. Então, para que eu entre na sintonia de um espírito desse malévolo, em estado inferior, eu preciso estar na mesma frequência dele. Sintonizar nessa frequência. Então, aí que vem justamente por que de vez em quando eles estão entre nós. Para que nós tome esse cuidado de não baixar as nossas vibrações de pensamento e de sentimento. É para nós nos cuidarmos. Lembra que você me perguntou uma época, orar e vigiar. Por que vigiar? Esse orar e vigiar é para vigiar meus pensamentos, meus sentimentos, minhas ações. Vigiar para que eu não entre em contato com esses espíritos. Então eu tenho como não deixar que esses espíritos me influenciem. Não deixar que eles adentrem o nosso lar. Por quê? Se eu cuido do meu pensamento e meu sentimento, eu também devo fazer da mesma forma que o pensamento de todos os que estão dentro do meu lar, da minha casa, também sejam bons. Evitar brigas, discussões, desentendimentos, assistir coisas violentas na televisão, dar vazão a coisas negativas dentro do lar. Tudo isso eu tenho que eliminar. Eu tenho que buscar viver em harmonia, em entendimento dentro da nossa casa. Aí esses espíritos não conseguem entrar, porque não existe vibração que os atraia dentro do lar. Agora, quando tem brigas, desentendimentos, coisas, só se assiste coisas negativas, você abre as portas, você escancara, você não deixa defesa nenhuma para o teu lar. Então, como que a gente evita a influência desses espíritos? Pensamentos e sentimentos bons. Uma convivência boa e harmônica entre todos que estão no lar. Então, eles vêm justamente para... Quando isso acontece, é justamente para que nós tome já a iniciativa de mudar o pensamento, orar e vigiar. Eu estou orando, eu estou tentando vigiar para quê? Se eu perceber que estou tendo um sentimento mais agressivo, mais de revolta, peraí, isso pode ser que não seja meu, alguém está me influenciando. Então eu vou mudar, vou me acalmar, vou elevar meus pensamentos, vou fazer preces, vou procurar ir na igreja, no templo, na casa espírita, a religião que for. Toda ela tem o sentido de nos transformar em pessoas melhores. Então, esse é o sentido de por que eles vêm entre nós. Por quê? Para nós, para nós criarmos defesas para que esses não nos atrapalhem, não nos influenciem.
Então, existem espíritos que vêm, tentam se aproximar do lar ou da família, ou ele tem alguém que é inimigo, vou prejudicar essa pessoa. Mas se essa pessoa estiver com bons pensamentos, com sentimentos, ele não consegue nada. Porque isso é uma lei de sintonia. Não sintonizou, não acontece nada. Certo. Os católicos costumam venerar a figura de Maria, né? Então, várias vezes eu escutei a frase: as mães representam Nossa Senhora aqui na Terra, as mães profetizam. E as mães têm o poder, sim, de livrar os seus filhos do mal. Eu já presenciei, tive alguns momentos, né, em que consegui comprovar realmente isso, né? Quando a mãe assume o seu papel, né, de vigiar e de cuidar da vida dos seus filhos amados, tudo dá certo. Porque há, sim, muitas influências negativas, todos nós temos em nossas casas alguns momentos, como o Edivaldo falou, de brigas, de conflitos, de tumultos. Isso atrai, né, o mal, atrai espíritos que estão vagando, como eles costumavam falar. E uma coisa que eu observei é com relação aos animais. Aqui em casa, o Bento, por exemplo, às vezes eu estou sentada, lendo no sofá, e ele do nada olha como se ele estivesse vendo alguém atrás de mim. Qual é o papel dos animais nas nossas vidas, segundo o Espiritismo, Edivaldo? Bom, os animais, vamos começar pelos animais, depois chegamos lá né, eu queria explicar um pouquinho sobre a questão o papel da mãe também. Bom, os animais, eles não são médiuns, porque para ter mediunidade você precisa ter consciência, precisa ter pensamentos, né, para sintonizar. Os animais não têm raciocínio ainda, então eles não sintonizam, não têm mediunidade. Mas por que eles veem espíritos? O gato, principalmente, o gato ele tem um espectro de visão maior que o nosso. O espectro de visão dele é maior. Quando a gente nasce aqui, o espectro de visão nosso, do ser humano, ele se torna bem limitado. Algumas pessoas nascem com o dom da vidência, onde o seu espectro visual é aumentado. Então ele nasce com esse dom. Isso tudo é planejado já na encarnação. Você vai nascer com esse dom. E é planejado. Mas os animais não. Naturalmente, o espectro de visão do gato é maior. Naquele filme Ghost, aparece uma cena em que um gato ele vê o espírito dentro da casa. Então, os animais eles têm esse espectro maior, eles veem, né, os espíritos, e quando não é um espírito bom, eles têm certas reações em que, de certa forma, eles tentam nos avisar: olha, tem coisa ruim aqui, ajude, vamos afastar isso, né? Vamos tirar isso daqui. O cachorro também, ele também tem espectros de visão maior, mas o principal dele já é a percepção, é o olfato dele. Então ele sente cheiros que não são, né, as nossas energias negativas também têm odores que nós não percebemos. Então o cachorro percebe isso e ele começa a latir, e a gente vai ver e não tem nada, mas ele está sentindo alguma coisa. Então os animais eles não têm mediunidade, mas têm espectros dos sentidos deles maiores que os nossos. Agora, falando da questão, você falou do papel da mãe, eu diria que tanto o papel da mãe quanto do pai é muito importante. O ser humano, de todas as criaturas, né, de todos os animais que vivem na Terra, o ser humano é que tem a infância maior, mais longa. Então, né, vamos colocar assim, até o início da adolescência, são quase até os 12 anos de infância. Então a nossa é a mais longa. E aí a doutrina espírita, na questão 383 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: qual que é o papel da infância? Por que a criança tem essa infância tão longa? É para que os pais consigam, nesse período, detectar quais são as tendências que essa criança está mostrando. Porque a criança é um espírito que já viveu outras encarnações. Essa encarnação agora ele está como criança, mas já é um espírito velho, vivido. Então, ele não vai lembrar do que ele foi no passado.
mas ele vai mostrar tendências. Às vezes é uma pessoa, uma criança calma, tranquila, outra vez é irrequieta, briguenta. Então, os pais observando a criança, e nesse período infantil, a criança é como se ela tivesse um cérebro formatado, né, zerado. Mas a tendência existe, mas o cérebro é formatado, ou seja, ele está apto a receber informações novas. Então, nesse período, o pai e a mãe, o papel importantíssimo deles é o quê? Analisar, perceber qual é a tendência que a criança tem e ir corrigindo. Porque se ele corrigindo desde pequenininho, quando ele chegar na fase da adolescência, tranquilo. Aí ele já, as piores situações já foram corrigidas. Por isso, o papel de mãe e de pai é muito importante nesse período infantil. Quando a criança tem a carência da presença e da ajuda dos pais nesse período, quando daí não tem nenhuma tendência corrigida, quando ela fica mais tarde e teria tendências negativas, é difícil corrigir. Agora, quando ela é criança, é muito mais fácil. Por isso que o período infantil, ele é esse período mais longo para que os pais tenham tempo para descobrir as tendências e ir corrigindo gradativamente. Não estou te ouvindo. Alô, alô, Agora Brasil. sim. Tá me Agora sim. ouvindo? Acho que o fio Agora estava sim. sentado em cima do fio aqui. E então, as crianças têm conexão direta com Deus? Com Deus, todos nós temos conexão direta, todos nós. Não só a criança, porque nós fomos criados por Deus. Deus nos criou em amor e nos cuida a cada instante. Deus está em toda parte, é onipresente. Então, Deus sabe o que a gente precisa, tudo o que a gente necessita. Tanto é que Deus, daí, ele designou a cada um que nasce, ele designou um protetor, um anjo da guarda, para que esse fique mais em seu nome, nos atendendo o tempo inteiro. E as crianças têm uma proteção, sempre a gente diz uma proteção maior, uma proteção de mais cuidados, porque ela ainda é indefesa, tem muitas coisas que ela não consegue se defender. E a gente acabou de falar dos espíritos inferiores, que eles estão em toda parte, e eles muitas vezes se utilizam de crianças no lar onde o ambiente não é bom. A criança é muito sensível, ela percebe mais. Então, esses espíritos utilizam da criança para a criança tumultuar o ambiente, para que os pais fiquem nervosos, para que eles possam agir nos pensamentos e sentimentos dos pais. Por isso, o cuidado dos pais agora, né, também, os pais são, assim como Deus coloca um protetor, um anjo da guarda para nos cuidar espiritualmente, os pais são os anjos da guarda, os protetores encarnados aqui junto da criança para atenderem a criança. Então, cabe aos pais também ajudarem nesse sentido de manter vibrações e pensamentos, sentimentos bons em casa, para que essa proteção nos ajude. Então, Deus está junto de nós o tempo inteiro e das crianças, principalmente, o cuidado é maior. Então, Deus é ligação direta com nós. E existem quantas criaturas que fazem maldades. Deus abandonou essas pessoas? Não, Deus está ali, junto de todos, esperando uma oportunidade que essa pessoa se conecte com ele para ser ajudada. Então, tem muitos que passam, às vezes, a vida inteira sem se conectar com Deus, devido a tanta maldade que fazem. Mas Deus está ali, está do lado, aguardando a oportunidade de dar ajuda a essa pessoa. Recentemente, acho que muitos viram esse vídeo, um vídeo realmente emocionante, de uma criança que estava na UTI, né, no seu leito de morte, praticamente todos ali aguardando, né, um paciente oncológico, né, e de repente, do nada, ele começa a falar o que ele estava vendo, o mundo que ele estava vendo, com flores, com borboletas, e que ele estava vendo Deus, e que Deus era muito bonito. Vamos ver esse vídeo? So pretty. Hey, look at me. He has fire
Hi, Jesus. You're so beautiful. Jesus, when you're coming back, we need you. I need you. I miss you. Dad, you're so pretty. Hi, Dad. Do you see me skateboarding? Oh my God. You're so pretty. It's okay. Mom loves you, Dad. She tells you all the time. You're so pretty. I wish I was with you, Dad. It's so pretty up here. There's so many flowers and butterflies. Oh, God is so pretty. Jason, God is so pretty. hey, look at me. He has fire eyes. Jason, I know he'll save everyone. I'll pray for my nurses. I'm so happy for my nurses. can you see now? Can you see? I see heaven. Olha que coisa linda. Eu vejo o céu, vejo borboletas, vejo flores e Deus vai cuidar de todos. É muito emocionante, né, Edivaldo? Emocionante. E eu queria só fazer uma ressalva aqui. Quando as pessoas dizem que veem Deus, vamos imaginar assim que nós estamos muito, mas muito distantes de ver Deus ainda. Nós ainda estamos num estágio evolutivo, ainda poderíamos dizer bastante até primitivo, porque ainda temos maldades dentro do nosso coração. Deus, ele ainda é distante de nós. O que as pessoas veem são espíritos de luz, espíritos benfeitores, que daí dentro do contexto religioso que essa pessoa convive, ela acha que é Deus, mas é um espírito de muita luz que está ali transmitindo a essa pessoa aquilo que ela precisa. Então, não seria Deus assim tão próximo de nós, nesse sentido de aparecer para nós, deixar ser visto. Deus está do nosso lado, está nos atendendo. Mas para nós termos Deus visualmente, ainda estamos muito distantes. Então, o que as pessoas veem são espíritos de luz, espíritos bem evoluídos que estão atendendo a nós. Os nossos anjos da guarda, né? A gente Também. costuma ouvir vozes. Você costuma ouvir vozes? Eu costumo, Não. de vez em quando. Eu costumo. Não vozes, mas assim, eu sinto que estou recebendo avisos. Por exemplo, às vezes estou deitada e falo, meu Deus, será que eu desliguei o ferro de passar roupa? Aí eu desço, vou lá olhar, está desligado. Ou às vezes estava ligado. Quer dizer, é um aviso. Eu acredito que seja do meu anjo da guarda. Todos nós temos o anjo da guarda. E ultimamente, Edivaldo, eu aprendi com o Frei Gilson, né, a conversar com o meu anjo da guarda antes de dormir, Isso. a todo momento que eu puder, agradecer. Porque ele está ali nos ajudando, nos defendendo, nos protegendo, e a gente esquece de conversar com ele. Então, sempre na hora de dormir, o Rafa me manda uma mensagem, eu mando para ele, boa noite, mãe maravilhosa, no WhatsApp, eu falo, boa noite, meu filho maravilhoso, converse com o seu anjo da guarda. É bom, né, Edivaldo, fazer isso? Isso mesmo. Essa conversa, essa troca de ideias até com ele é muito importante. A hora que você está num momento de dificuldade, você orar e pedir ajuda para ele. Com certeza o anjo da guarda vai te atender, vai estar junto de você, te ajudando. Agora, essa conversa que a gente tem com ele, com o nosso anjo da guarda, o nosso protetor espiritual, a gente chama de intuição na doutrina espírita. E intuição, todos nós temos. A intuição é uma espécie de mediunidade. Porque a mediunidade é você ter contato com os espíritos, é conversar com a espiritualidade. Então, a intuição é uma forma que eu converso com os espíritos. Então, nós todos somos médiuns.
daria para dizer que a humanidade inteira é médio de intuição. E é isso que a doutrina espírita diz, que existem 3 mediunidades que todo ser humano possui, que é a intuição, a inspiração e a percepção. A inspiração, a intuição está ligada com o pensamento, e a percepção está ligada com os sentimentos. Então, todo ser humano é médium de 3 tipos de mediunidade: intuição, inspiração e percepção. E existem daí as mediunidades ostensivas, como vidência, psicofonia, psicografia, que daí não é todas as pessoas que têm, aí são algumas, que se preparam no plano espiritual para que quando nascer venham ter essas faculdades ostensivas, essas mediunidades ostensivas. Então isso que a Valéria comentou de conversar com o plano espiritual, né? Conversar com o anjo da guarda, é a mediunidade de intuição, que todos nós temos e que deveríamos treinar mais para conversar mais com o anjo da guarda, com outros benfeitores, até com familiares nossos desencarnados, porque quantas vezes um pai, uma mãe que já estão no plano espiritual estão ao lado tentando ajudar a família. E o que eles fazem? Eles vão induzir pensamentos, intuição. Olha, cuidado, não faça isso. Olha, tenha mais paciência. É dessa forma que eles vão agindo. E aí eu queria diferenciar inspiração de intuição. A inspiração são apenas ideias sem sentimentos. É uma ideia que veio vaga, sem uma ideia, cuidado. Aí cuidado. Mas não me trouxe mais nada além do que a ideia. A intuição, já ela vem carregada de sentimento. Então eu vou ter uma ideia e uma sensação junto. Vou usar o exemplo da Valéria. Ela veio a ideia e uma sensação que ela deveria, né, de medo, que ela deveria ir lá ver se o ferro elétrico estava ligado. Então, isso é intuição, que ela vem e inspira em nós algum sentimento, alguma sensação que eu devo buscar a resolver. Então, quando eu tenho uma intuição que me traz bem-estar, uma intuição que me agrada, que me faz bem, é uma intuição boa. Mas, às vezes, eu tenho intuição que não são boas, porque a gente acabou de falar que existem espíritos em volta de nós. E às vezes a gente está num momento de tristeza, de angústia, e aí vem uma intuição, um pensamento que, olha, se afaste de fulano, não viva mais com ciclano, tentando dizer para nós alguma coisa que não é boa. E aí você tem aquela ideia, mas uma sensação ruim, um mal-estar. Aí é intuição negativa. E nesse caso, quando acontecer isso, primeira coisa, prece. Faz uma prece para tirar a sintonia daquela coisa que não é boa. Tira. A prece faz isso. Mas a prece é de coração, aquela prece de sentimento. Não a prece decorada, que você não está nem prestando atenção no que está orando. Tem que ser a prece com sentimento. A tua vibração muda. E você daí sai daquela sintonia. Ok? Por que às vezes a gente, quando conhece alguém, às vezes se sente bem, e outras vezes a gente não se sente bem, dá até dor de cabeça, as mãos chegam a ficar geladas e algumas pessoas passam algo ruim para nós, uma sensação de que, como o Edivaldo falou, essa daí não vou poder confiar. Isso é intuição, percepção ou o quê? Isso é percepção. Bom, aí poderíamos colocar alguns fatores disso. Quando você encontra alguém que você nunca viu e tem já uma impressão que você não gosta da pessoa sem nunca ter visto ela, aí é uma prova contundente, né? Ou vamos colocar a prova, né? É uma evidência muito grande de que você já viveu com essa pessoa em algum momento e essa pessoa não fez coisa boa para você. E nessa vida agora vocês estão se reencontrando e a primeira impressão que você tem já não é boa. Por quê? Porque você já teve uma vivência anterior. Então, isso é percepção do sentimento, você está percebendo, isso que a gente fala. Você pode perceber pessoas vivas, assim como pessoas desencarnadas, espíritos. Você percebe a vibração das pessoas.
tanto vivas como desencarnadas. Então, tem pessoas que você nunca viu, e a primeira vez que você viu, você, nossa, é uma pessoa que te traz uma simpatia tão grande. Então, essa pessoa que conviveu com você em outro momento e que foi uma boa vivência com ela. E agora houve um reencontro. Então, são pessoas boas de você estar junto delas. Então, a gente percebe a vibração das pessoas. Então, percebendo a vibração, você consegue daí identificar se é um sentimento bom que aquela pessoa está trazendo ou ruim. Seja ela encarnada ou desencarnada, naquele momento que você encontrar alguém ou perceber alguém que não te faz bem, mais uma vez, prece, faça prece. Porque se for um espírito que está te dando a intuição que não é boa, a prece tira a sintonia dele. Se for uma pessoa viva, encarnada, que você encontrou já era conhecido, mas hoje ele está te deixando assim com mal-estar, faça uma prece por ele, porque a prece é a energia positiva. A prece vai diluir a energia negativa dele. Faça uma prece pedindo, ó Deus, ajude esse meu amigo, essa pessoa que está aqui, esse parente, que ele está precisando de ajuda, ele deve estar com pensamentos e sentimentos que não são bons. Aí você, com a prece, ajuda a diluir a energia negativa dele e ele melhora. Ele vai se sentir melhor. E aí ele vai te dizer no final, foi tão bom ter encontrado você. É isso aí. Por outro lado, há pessoas, como o Edivaldo disse, que nos fazem muito bem. Você não teve muito contato com ela, às vezes só teve um ou dois contatos, nunca mais viu a pessoa, mas essa pessoa permanece sempre na sua vida, te mandando mensagem, né? Eu tenho vários casos desses na minha vida, graças a Deus. Quero mandar um abraço para Eliane Brito, que nos acompanha sempre. Realmente a gente teve tão pouco contato quando moramos lá no Guarujá, mas foi uma sensação tão boa, como se a gente tivesse como se a gente se conhecesse há muitos anos. E ela manda mensagem para mim quando eu não estou muito bem. Ela, tá tudo bem, como é que você está? Como se fosse mesmo uma irmã. Então a gente fala que nós somos irmãs de almas. Existem irmãos de almas? Com certeza, com certeza. São espíritos que já se harmonizaram, já fizeram muitas coisas boas, e a ideia, né, do contexto assim, é que nós consiga fazer isso com todas as pessoas, todas. Tanto é que Jesus disse, se reconciliar com aqueles que estão a caminho. Não deixe ninguém para depois. Quanto mais você conseguir se reconciliar, conviver bem com pessoas, esses encontros, seja nessa mesma encarnação ou nas futuras, vai ser sempre bons encontros. Vamos procurar fazer ao máximo possível que todas as pessoas se tornem aquelas almas gêmeas nossas. São pessoas que têm grande afinidade, grandes ideias de pensamentos. São pessoas que, quando se reencontram, sempre esse reencontro vai fazer bem para elas. Então, essa é a ideia que a doutrina espírita ensina, que nós devemos buscar fazer bem a todos. E para aqueles que a gente, por mais que você tente, está sendo difícil, não consegue ainda ter afinidade, aí vamos lembrar de Jesus. Orai por aqueles que o perseguem e caluniam, né? Se não podemos se aproximar, tentar se harmonizar, conviver bem, vamos orar por ela. Vamos orar por ela porque é alguém que está precisando de ajuda, precisando de alguma coisa. Porque se você está com bons pensamentos e quer ajudar essa pessoa, e ela não se deixa ajudar, vamos ajudar com prece, com boa energia, para que ela consiga, em algum momento, se aproximar, né? Nós se aproximarmos e convivermos bem. Olha aí, o Edivaldo falou em prece, em oração, e o programa com o Edivaldo voa. Nós temos 6 minutos, Rafa? Estamos com 6 minutinhos, é o tempo certo para o Edivaldo Kulcheski, esse palestrante espírita, esse escritor, já publicou livros, né? Ele costuma, quem quer, onde eu vou encontrar o Edivaldo aqui em Curitiba? Você continua lá nos Mensageiros da Paz, no bairro do Rebouças? Continuamos, Mensageiros da Paz, que é a nossa casa sede, Sociedade Espíritos Mensageiros da Paz, na Engenheiro Rebouças.
Entra 24 de maio e é o Férias Poli ali. Então, Edivaldo, é o momento da prece, é o momento da oração, você que está aí em pé, fazendo alguma coisa, dê uma sentadinha aí no sofá, na poltrona, pare um pouquinho e vamos ouvir essa linda prece do Edivaldo Kulcheski. Então, eu convido a todos que estão nos ouvindo nesse momento, pare um pouquinho, pare, sente-se, acalme teu pensamento e teu sentimento. Vamos conversar com Deus agora, porque a prece é uma conversa. Então, eleve o pensamento. Confie sempre. Não perca a tua fé entre as sombras do mundo, nessas dificuldades que a gente percebe. Não perca a tua fé. Ainda que os teus pés estejam sangrando, que a dor, a doença, a enfermidade esteja com você, segue para frente. Ergue-se, ergue-se, erga teu olhar, erga tuas mãos para a luz celeste. Deus está acima de você, está tentando te ajudar, tentando se aproximar de você. Deixe Deus entrar no teu coração. Creia, trabalhe pelo bem, esforce-se no bem, espere com paciência. Tudo vai passar, tudo vai se renovar. E o que vem de Deus sempre vai permanecer eternamente. Por mais que a maldade esteja às vezes próximo, ela não é para sempre. Quando os espíritos melhorarem, as pessoas melhorarem, o mal vai dissipar, mas o que é bom vai ficar para sempre. De todas as pessoas mais infelizes, os mais infelizes são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é você não ter fé, não ter esperança de prosseguir vivendo. Então eleve o teu olhar e continue caminhando, lutando, confiando em Deus. Aprenda que aquilo que te faz evoluir, muitas vezes, é o que está te dificultando a vida hoje. É isso que vai te fazer evoluir. A gente aprende com o sofrimento. Brilhe a tua luz, principalmente nos momentos que você se acha na escuridão. Hoje é possível que a dúvida e a dor te maltratem o coração. Mas mesmo assim, não te deixe faltar a esperança. Deus está do teu lado, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Que lindo. Edivaldo, Deus está dentro de nós, deixe Deus entrar em nossos corações, foi o que você falou Isso. no início. A gente precisa, né, disso. Precisa Exatamente. deixar Deus entrar, precisa de oração, precisa rezar, precisa vigiar, né, confiar e rezar. Terminou, Rafa? Então, boa noite ao nosso querido Edivaldo Kulcheski. Boa noite a O tempo todos. com ele voa. Muito obrigada por seus ensinamentos e reflexões. Boa noite, obrigada, Edivaldo. E eu que agradeço também. É sempre muito importante para nós divulgarmos a doutrina espírita. E que não a doutrina espírita, mas a espiritualidade. Que a espiritualidade alcance a você. Muita paz, que Deus esteja com você sempre. Até uma próxima. Obrigada, Edivaldo. Tem ainda alguns minutinhos, Rafael? Tem mais um pouquinho? Rafael está apontando aqui que ainda tem um tempinho. Então, Edivaldo, eu quero agradecer novamente, dizer que nós vamos marcar o Edivaldo uma vez por mês. Eu sei que ele é muito ocupado, ele é palestrante, mas eu sei, vocês gostam dele, nós também gostamos. Ele voltará uma vez por mês, cada 20 dias, quando der. Nosso querido Edivaldo Kulcheski estará aqui. Boa noite para o Edivaldo, boa noite para você que ficou até agora e amanhã tem mais. Até lá!